Olá pessoal, bem-vindos a mais um momento de discussão e reflexão acerca da Boa Nova. Hoje eu separei para nós uma parte bem conhecida, está em Mateus capítulo 8, versículo 22, e ela diz o seguinte: Jesus, porém, lhe diz: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Lembrou, né? Apesar dessa passagem ser bem conhecida, a gente vai fazer um estudo hoje diferenciado dela. A gente vai deixar esse final para lá e a gente vai ficar com essa primeira palavrinha da resposta de Jesus: segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando Jesus fala segue-me, ele quer dizer o quê? Segue quem? Segue o quê? Segue quando? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Quando Jesus fala segue-me, ele quer dizer que é seguir a mensagem e não o mensageiro em si. A gente já conversou sobre isso. Jesus foi o portador da Boa Nova. Jesus veio trazer uma mensagem universal, que é a mensagem, no máximo do resumo, transformada em amor. Isso é importante que a gente faça, que a gente separe o mensageiro da mensagem que ele está trazendo. Para que isso? Para que a gente consiga entender o que está escrito no Evangelho de uma forma mais universal, mais ampla, e para que a gente não caia nas besteiras das religiosidades de ficar idolatrando profetas, idolatrando figuras, ficar focado nos homens que existiram. O que Jesus vem trazer para nós e o que ele faz questão o tempo inteiro de passar é a mensagem. Ele é portador da Boa Nova. Segue-me o quê? Segue-me a mensagem que ele trouxe para nós no período que ele esteve aqui na Terra. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que ela diz o seguinte, pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é uma palavra: Jesus. Jesus é o tipo de perfeição moral para o homem, para nós encarnados, é o espírito mais evoluído moralmente, é o espírito mais evoluído emocionalmente, equilibradamente, que já teve aqui na Terra. O que é o guia? O guia é aquele que vai na frente, é aquele que conhece, é aquele que sabe mais, é aquele que está mais preparado, é aquele que numa caminhada, numa trilha, numa escalada de vulcão, é aquele que a gente segue. Como é que a gente segue o guia? Aonde ele pisa, a gente pisa. Aonde ele pisa, a gente pisa. Justamente numa atitude de reconhecimento da superioridade daquele que está ali na frente, da condição dele que é diferente da nossa. Então, isso que Jesus vem trazer para nós, a mensagem que ele vem trazer para nós, isso é o que deve basear, é o que deve pautar, é o que deve ser o ponto aonde a gente quer chegar. Conseguir colocar em prática essas lições, conseguir colocar em prática essa mensagem. Muitas vezes, quando a gente está numa situação concreta, vivenciando algum desafio ou alguma adversidade, a gente se pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que acontece quando a gente faz essa pergunta? Essa pergunta nos afasta muito da realidade concreta e da nossa circunstância. Porque a gente está realmente muito longe, muito distante do que foi Jesus enquanto modelo de homem. Como que funciona o ser humano? Se eu tenho uma meta, se eu tenho um desafio a ser cumprido, eu vou trabalhar com o tamanho desse desafio. Então, se eu tenho uma meta muito pequena, que não demanda um mínimo esforço para eu alcançar, eu já fico desestimulado. Eu faço porque é fácil, porque não demanda esforço, e logo depois aquilo já perdeu a graça. Da mesma forma, se eu crio uma meta, se eu estabeleço um parâmetro, uma medida muito grande, inatingível, imperceptível, isso também perde a graça e a motivação. O ser humano logo desanima, porque aquilo de fato é uma coisa inatingível. Então, pensar em determinada situação, como que Jesus faria no meu lugar, muitas vezes fica um tanto esquisito sobre o meu olhar, sobre essa interpretação que eu estou trazendo. Então, a ideia é,
ao invés de se questionar o que Jesus faria no meu lugar, pensa o seguinte: como que eu, Carolina, agiria se Jesus estivesse ao meu lado me olhando? E por que que isso faz mais sentido? Porque quando eu imagino Jesus me olhando, diante da grandeza que ele representa para mim, diante de um guia, diante de um modelo, quando eu imagino Jesus me olhando, eu vou fazer o máximo que eu consigo naquela situação. Eu vou fazer o máximo que eu tenho capacidade naquela situação. E aí vai ser eu, Carolina, buscando, dando, oferecendo a minha melhor versão naquele momento, a minha melhor possibilidade naquele momento. E aí fica uma coisa atingível, aí é uma coisa que eu consigo fazer, aí é uma coisa que eu sou capaz, aí é uma coisa que eu dou conta. Quando a gente está num processo de autoconhecimento, quando a gente está num processo de reforma íntima, de busca incessante de melhoramento, é importante que a gente reconheça os próprios limites, que a gente se conheça e se reconheça. Então, para fazer sentido, não é imaginar o que fulano faria no meu lugar. É imaginar o que eu, Carolina, essa personalidade, com essas condições, com esse histórico, nessa cultura, nesse país, nessa condição, o que eu faria se ele estivesse me olhando. Aí sim, vai ser um processo bacana, vai ser um processo respeitoso, vai ser uma coisa que eu vou dar conta e que, se eu me esforçar nesse sentido de seguir a mensagem, conhecendo os meus limites, vai ser uma coisa que eu vou conseguir ir trabalhando cada dia mais e trabalhando cada vez melhor.